Boa noite a todos, graça e paz. Por quem não me conhece, meu nome é Raquel, eu sou missionária da igreja, eu moro aqui em BH, no Brasil. Nessa noite eu gostaria de compartilhar a palavra com os irmãos que se encontra em Efésios 4, 8 a 13. Diz a palavra do Senhor. Por isso é que foi dito, quando ele subiu e triunfou às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O título da mensagem é O que é que você tem feito com os dons que Deus te deu? Nós vemos em versículo 12 o propósito principal dos dons na igreja, que é a edificação do corpo de Cristo. Só que hoje nós vamos examinar 3 propósitos específicos pelos dons na igreja. Todos esses propósitos se encontram no versículo 13 mesmo. O primeiro é unidade. O versículo 13, vamos olhar de novo. Fala, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Esse versículo tem 2 partes sobre unidade. O primeiro é unidade da fé. Se irmãos puderem abrir sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios 1, 10 a 13. Nós vemos aqui, em 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja, porque nessa igreja de Coríntios, os irmãos estavam divididos sobre a fé deles. A fé deles estava baseada em 3 pregadores daquela época, não estava baseado em Deus. Então aqui o Paulo está exortando a igreja. Começa assim, 1 Coríntios 1, 10 a 13. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplica a todos vocês que concordam uns com os outros, não que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, foi informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou Paulo, ou eu sou Apolo, ou eu sou Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Essa última pergunta que o apóstolo Paulo fala nos leva a examinar o nosso coração, para saber realmente onde que está a nossa fé. Será que sua fé está baseada em Cristo? Ou está baseada nos homens, ou no mundo, ou em coisas materiais? É muito importante que nós continuamente examinamos nosso coração, porque a nossa fé precisa ser baseada em Cristo. A segunda parte de unidade é a unidade do conhecimento do Filho de Deus. É impossível você ser unido com alguém sem conhecer aquela pessoa. Por exemplo, sempre tem alguém que é seu melhor amigo, que é a pessoa que você compartilha coisas pessoais, pessoa que você chora, conversa. Com o seu melhor amigo, você realmente pode falar que eu conheço fulano de tal, porque você dedica tempo conhecendo aquela pessoa. Com Jesus, a nossa relação precisa ser desse jeito. Ele é o nosso melhor amigo. A palavra de Deus chama a nossa atenção. Em Josué 1:8, a palavra do Senhor fala assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que vocês cumpram fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aí voltando para o versículo 13 de Efésios, o segundo propósito específico, que é maturidade. O versículo fala, e chegamos à maturidade. Infelizmente, tem muitos cristãos que pensam que maturidade do homem vem através de conhecimento de doutrina, assim, da letra, ou até que o quanto tempo que está na igreja. Mas isso é falso, isso não leva você à maturidade. O que realmente nos leva o homem à maturidade é conhecendo Cristo pessoalmente, entendendo o que Ele fez por nós
e o que é que ele ensinou. Abra sua Bíblia comigo, em Tiago 1,4. Diz assim: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A palavra perseverança, em inglês, é trocada por a palavra steadfastness. Essa palavra, steadfastness, quando você olha no dicionário, para palavras que são sinônimos de steadfastness, você encontra a palavra prometido, dedicado, persistência, determinação, dependabilidade e contabilidade. Essas palavras são realmente as características de um homem maturo. Nós precisamos de perseverar. Quando você está perseverando, você dedica tempo, você não desiste, você dá assim, todo o seu ser para ver aquilo acontecer. Nosso caráter precisa ser moldado até que a gente chegue a um certo nível de maturidade, para que Deus possa confiar coisas a nós. Então, quando Paulo fala que nós precisamos de conseguir perfeição, é perfeição no fase da sua vida espiritual que você está. Nós precisamos assim, de sempre, não só receber, mas a gente precisa de dar. Você dá através de praticando aquilo que você aprendeu. Quem aqui tem filho, por exemplo? Quando você leva seu filho ao médico para o exame, vamos supor, o exame de 6 meses. O médico faz uma avaliação todinha, tipo assim, levanta a criança pelas mãos, vê se os músculos do pescoço estão ficando fortalecendo, pega uma caneta e passa na frente do olho, vê se a criança consegue acompanhar a caneta, esse tipo de coisa, né? Aí termina a avaliação todinha, o médico fala, tá tudo ótimo. Mas me fala, seu filho leu? Consegue ler com 6 meses? Consegue falar? Trocar sua própria fralda? Comer sozinho? Não, né? A criança não está perfeita no sentido de fazer as coisas no fase de adultos. Mas naquela fase que a criança está, ele está conseguindo fazer tudo certo. Então é tipo assim com a nossa vida espiritual também. Na hora que Deus te ensina alguma coisa, só praticando a palavra de Deus que você vai aperfeiçoar aquela área. Terceiro propósito específico do versículo 13 é plenitude de Cristo. O versículo fala, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que quer dizer plenitude de Cristo? Né? Vamos por assim, Cristo é divino e humano, certo? Então a plenitude de Cristo é a plenitude da perfeição da divindade de Cristo e a plenitude da perfeição da humanidade de Cristo. Nós já falamos que a perfeição assim, do ser humano vem, assim, é realizada fase por fase, glória em glória. Mas como que a gente realiza de ser perfeita na divindade? Vamos ver em Colossenses 2,9. Diz assim a palavra do Senhor: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estar nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Esse versículo confirma que a plenitude da divindade está em Cristo. Só que em verso 10 diz que nós, crentes, somos enchidos em Cristo. Então tudo que nós precisamos para ser cheio e se tornar mais semelhante a Deus, nós temos em Cristo. Para concluir, eu gostaria de relembrar os irmãos que nós fomos feitos na semelhança e na imagem do próprio Deus. Você pode confirmar depois em Gênesis 1:27. Nós fomos feitos na semelhança e imagem de Deus. Portanto, vamos viver esse novo vida que Deus nos deu. Seguindo os exemplos. O apóstolo Paulo nos dá uns exemplos mais práticos daquilo que a igreja, os membros da igreja, o corpo de Cristo pode fazer para poder viver essa vida nova que Deus nos deu. Eu gostaria de chamar o pastor para voltar ao púlpito para ler essa última passagem por nós. Mas antes de ler, eu gostaria de falar para os irmãos que eu sinceramente creio na unidade, na maturidade e na plenitude de Cristo na vida de cada um de vocês. Abençoe a todos. Eu espero que todos tenham uma noite abençoada. Amém.